Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou com vocês aqui para que a gente possa continuar a nossa caminhada em resolver os PETs, os planos de ensino tutorado, que foram disponibilizados para a gente pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Na aula de hoje, o tema abordado é um tema que está muito em voga, que está muito na moda. A questão do neoliberalismo. A gente ouve muito o governo falar em uma conduta neoliberal, mas o que é isso? Então, na resolução desse PET, a gente vai aprender um pouquinho sobre neoliberalismo, ok? Só que antes de eu falar um pouquinho sobre neoliberalismo, a gente virar economistas profissionais, eu queria que vocês olhassem para cima e lembrassem que eu, professor Matheus, faço parte de um projeto maior, que é o projeto Escola Online. Para quem não conhece, o projeto Escola Online, projeto no qual eu e vários outros professores fazemos parte, ele inclui, galera, dentro de várias mídias sociais, como é o caso de Facebook, como é o caso do Twitter, como é o caso do Instagram. Inclusive você que tiver a oportunidade, vá lá no nosso Instagram e que quiser acompanhar a agenda da resolução do PET, de todas as disciplinas, a gente está colocando no Instagram a agenda, para que você possa acompanhar. Claro, e você que está aqui no YouTube, também, galera, se inscreve, dá o like, ativa as notificações, porque isso realmente vai te ajudar. E se você nos ajudar, a gente ajuda vocês a fazer um canal cada vez mais forte. Porque junto, galera, podemos mais. Então, antes da gente começar a resolução, o que a gente faz sempre? Roda aquela nossa vinheta. Bora lá? Bacana, né? Então agora sim a gente pode começar a falar do que interessa. Bom, eu coloquei para vocês aqui, aproveitando o material, o conceito inicial, né, disponível para vocês no material quando a gente fala sobre a ideia do neoliberalismo. Gente, a primeira coisinha, a ideia de neoliberalismo, moçada, vejam vocês, dá a entender a ideia do quê? Da nova política liberal. Para quem se lembra, o liberalismo foi uma política econômica que surgiu no século XVIII, né? Cujo grande nome do liberalismo, galera, vejam vocês, foi o economista britânico Adam Smith, aquele que fica famoso por escrever a obra A Riqueza das Nações, no ano de 1776. Nessa obra ele fala muito sobre a ideia de você ter uma economia liberal. O que é isso? Uma economia livre da intervenção do Estado. Então o neoliberalismo, galera, que vai acontecer a partir do século XX, ele vai, de certa forma, ser aplicado, começa a discutir a conduta neoliberal durante a Guerra Fria, nas décadas de 50. E aí você percebe que no Chile vai ser o primeiro país a ter uma experiência cujo um dos grandes nomes do neoliberalismo, que é o senhor Milton Friedman, e que depois vai influenciar a famosa ideia dos Chicago Boys, que vão criar o consenso de Washington em 1989. Inclusive o nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, é um adepto da conduta neoliberal. Mas o que é essa nova ótica liberal? Galera, o neoliberalismo tem como objetivo garantir a liberdade de mercado, ou seja, a livre concorrência, claro, sem que não haja presença do Estado. Então eu defendo que, galera, a ausência do Estado, a não intervenção do Estado, sem que ele o que regulamente e crie taxas. Nos setores essenciais da economia, como educação, saúde e segurança, o Estado deve atuar em grau mínimo. Por isso que o neoliberalismo ele propõe a ideia do Estado mínimo. Quanto menos o Estado intervir, melhor. Então o Estado não te cobra, mas ele também não te oferece. Eu vou dar uma dica para quem quiser ter um pouco mais de conhecimento. Vou disponibilizar para vocês nessa aula o link de uma aula que eu fiz lá no nosso canal sobre neoliberalismo. Eu falei tudo sobre essa questão e pode ajudar. Mas vamos ver o que o PET está pedindo aqui. Ele dá uma reportagem, olha lá. Fundo Monetário Internacional diz que políticas neoliberais aumentaram a desigualdade. Galera, isso aí na verdade foi colocado pelo G1, onde você tem um artigo que defende que programas de austeridade não geraram crescimento. O documento aponta efeitos nocivos de longo prazo da doutrina econômica. Então o FMI, que tanto defendeu essa ideia do Estado mínimo, começa a repensar essa ideia. Mas vamos ver o que fala a reportagem? Vamos lá, galera.
Bom, moçada, a gente tem aqui, ó, o neoliberalismo, doutrina econômica combatida pela esquerda que defende a ideia de um Estado mais presente, recebeu críticas de um dos seus maiores defensores, o Fundo Monetário Internacional, famoso FMI, em artigo publicado por 3 economistas da instituição. O documento sugere que o receituário neoliberal, prescrito pelo próprio FMI para o crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento, pode ter efeitos nocivos de longo prazo. É o caso do Brasil e vários outros que resolveram adotar essa conduta. A gente tem no Brasil, na década de 90, galera, 2 grandes nomes do neoliberalismo. Tanto, galera, Fernando Collor de Mello, quanto mais tarde Fernando Henrique Cardoso, que defendem que o Estado não tem que ter essa obrigação. Quanto menos o Estado intervir, é melhor. Só que isso a longo prazo vai gerar sequelas. Vamos ver que sequelas são essas? A nova consideração dá suporte a uma legião de críticas em países como Portugal e Grécia. Né? Muita gente vai lembrar do tal do Brexit. A gente fala do Brexit da Grã-Bretanha, mas a Grécia sofreu primeiro, que tem se submetido à política de austeridade. O que é austeridade? Contenção de gastos e aumento de impostos. Então você investe menos e cobra mais, previstas pelo FMI, diz a AFP. Benefícios de algumas políticas, que são uma parte importante da agenda neoliberal, parecem ter sido um pouco exagerados, disseram os economistas no artigo na edição de junho da revista Finance and Development. Então, galera, as pessoas que defendem começam a entender que entrar de cabeça numa economia sem controle, sem participação do Estado, não é tão bom como se previa. Bom, em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em risco uma expansão duradoura, argumentaram. Os autores, 3 membros do Departamento de Pesquisa do FMI, disseram que a abordagem tradicional para ajudar os países a reconstruir suas economias através do corte de gastos do governo, privatização, livre comércio e abertura do capital podem ter custos significativos em termos de maior desigualdade. Por quê, galera? Quando você fala da livre concorrência, da meritocracia, países como o nosso, nós sabemos que se beneficia muito mais quem já vem de família rica. Né? Você percebe que se o Estado, imagina, se o Estado abandonar, por exemplo, as políticas de assistencialismo, imagina se o Estado não desse, por exemplo, o SUS. O SUS, galera, o Serviço Único de Saúde no Brasil, ele atende, galera, se nós pensarmos bem, num país que tem mais de 210 milhões de habitantes, 75% da população depende exclusivamente do SUS. Então, quando a gente critica o Estado dando Bolsa Família, Bolsa Alimentação, galera, é uma coisa que, de certa forma, diminui a desigualdade. E aí o neoliberalismo ele fala que não, que você não pode investir. E outra, empresas públicas têm que ser privatizadas. O aumento da desigualdade prejudica o nível e a sustentabilidade do crescimento. Então, o que ele fala? Se há uma desigualdade social, você tem o quê? O crescimento de forma prejudicada. Porque não é uma coisa conjunta, não cresce todo mundo. Então, aquela coisa, quem é rico fica mais rico, explorando o empobrecimento do pobre, que deixa de receber a ajuda do Estado. Disseram. Mesmo que o crescimento seja o único ou principal objetivo da agenda neoliberal, os defensores dessa agenda devem prestar atenção nos efeitos de distribuição. Então, galera, para quem defende o Estado ausente, a gente começa a ver que o próprio FMI entende que não é tão bom como se imagina. Rigidez orçamentária. O que é isso, galera? O governo, por exemplo, a gente está vendo hoje a tal da reforma administrativa. Não sei se vocês têm acompanhado, né, de você diminuir gastos, né, tanto é que funcionário público vem sofrendo muitas críticas, mas vamos lá. Embora os 3 economistas reconheçam pontos positivos na agenda neoliberal, eles destacam 2 grandes problemas. Então, olha aqui, ó. Quais são os problemas diagnosticados por eles no neoliberalismo? Primeiro, a remoção de todas as restrições de fluxo de capital. O que é isso? Se não há uma regulamentação, há uma entrada e saída do capital estrangeiro. E nós sabemos, galera, que nem sempre é bom. Já discutimos um pouco sobre o governo JK. E a rigidez orçamentária dos governos. Então, quer dizer, entra o capital estrangeiro de forma descontrolada e o governo ele para de também o quê? Fornecer auxílio em políticas públicas. Os economistas reconhecem as vantagens da abertura do capital em países em desenvolvimento, mas dizem que
O fluxo pode ser de um capital de curto prazo, causando grande volatilidade nos mercados e aumentando a chance de quebra. Então não há uma questão de constância. O mercado ele é muito variado. Então vejam hoje, nesse momento de pandemia, muita gente falando em bolsa de valores. Galera, muita gente que o Brasil é um país de perfil conservador. O Brasil é um país onde a poupança sempre foi um grande investimento. E muita gente hoje vê nessa ideia de entrada e saída algo importante, mas é perigoso. Tá? Segundo os autores, de 150 casos desde a década de 1980 de economias emergentes, como foi o caso do Brasil na década de 90, e novamente vemos falando sobre isso, que tiveram forte aumento do fluxo de capital, 20% resultaram em crise financeira, ou seja, 30 países quebraram. México, Argentina, Grécia, Portugal. Além disso, a abertura financeira gera um aumento considerável da desigualdade na população do país. Alertaram. Por quê? Porque, repito, se não há um auxílio do Estado, o rico fica mais rico, explorando a carência do pobre. As políticas de austeridade, que frequentemente reduzem o tamanho do Estado, não somente gera custos sociais substanciais. Seria como se você acabasse, por exemplo, o ProUni, seria como se você acabasse, por exemplo, Bolsa Família, tá? Mas também prejudica a demanda, além de aprofundar o desemprego. Vejam que agora, quando muita gente discute os R$600, imagina se não houvesse, galera, o depósito de R$600 na conta de muitos trabalhadores que passaram por um momento difícil, ok? Então, galera, esse é um texto que vai falar sobre o quê? Sobre as políticas neoliberais que aumentam a desigualdade. Então, presta atenção nisso. Beleza? Então, vamos lá ver o que se trata. Após a leitura da reportagem, responde. Então, galera, eu acho que esse tema foi muito atual. É um tema que envolve economia, geopolítica e história. Vamos lá. Qual a crítica principal do FMI de acordo com a reportagem? O que ele está falando? Ele realmente que defendeu durante muito tempo a ideia de um Estado mínimo, ele começa a enxergar que o neoliberalismo não é tão proveitoso quanto se imaginava. Porque hoje as pessoas começam a entender, ou seja, 30, 40 anos depois de termos adotado a política neoliberal, a gente entende que algumas sequelas por ele deixadas não são tão positivas. O que ele fala? Uma abertura desregrada, isso de certa forma quebra empresas nacionais. Imagina se você é um produtor de calçado e tem que concorrer, por exemplo, com uma Nike. Outra coisa, essa abertura também ela vem acompanhada de uma diminuição de gasto público. O Estado cada vez menos oferecendo políticas de assistência, principalmente em um país onde o nosso, que tem muita população pobre. E óbvio, galera, com isso, sem esse auxílio, gera uma maior desigualdade social. Então, qual é a crítica? Ele fala dos efeitos. Então, eu coloquei como sugestão, vejam vocês. De acordo com a reportagem, a principal crítica refere às consequências. Hoje entendemos, ou seja, 40 anos depois de quando os países adotaram os primeiros modelos, e o Chile é um exemplo disso, que é o pioneiro durante o governo do Pinochet. Então você percebe que, por exemplo, a gente vê as consequências nocivas, como, por exemplo, abertura sem controle para o capital estrangeiro. O texto fala de forte aumento do fluxo de capital, a entrada e saída maciça sem regulamentação, o aumento da desigualdade social, além da diminuição de gastos públicos. O que é isso? Rigidez orçamentária dos governos. O governo hoje ele fala, não posso investir em servidor público. E aí vejam, por exemplo, vocês que estudam em escola pública, há quanto tempo você ouve falar em greves? Porque o salário de servidor público não é devidamente corrigido. Então, galera, as pessoas entendem que se você tiver um estado mínimo, às vezes não é tão bom como se pregou. Show de bola? Então isso aqui é uma questão de atualidade, mas eu acho que a gente dialogando fica beleza. Tá? Lembramos que as críticas surgem da instituição FMI. Olha que coisa curiosa. O próprio Fundo Monetário Internacional, que tanto defendeu, hoje entende, galera, que de certa forma as consequências do neoliberalismo não são tão positivas. Perfeito? Então vamos lá, galera. Questãozinha número 2. Quais os problemas ocasionados pela desigualdade social citada na reportagem? O que ele fala? Gente, se é uma desigualdade, se você começa a aumentar, igual o caso do Brasil, diminui, por exemplo, aumenta-se o número de pobres, a classe média ela começa a se empobrecer e, curiosamente, na crise, galera, você aumenta o número de milionários. Então eu falo muito com os meninos o seguinte, qual é o grande problema? Se há um crescimento desigual, o rico mais rico e o pobre ficando mais pobre, a classe média que está no meio, galera, uma minoria fica rica
e a maioria perde poder de compra. E aí o que ela faz? Ela joga a classe baixa mais para baixo. Então prestem muita atenção que uma desigualdade social, ela acaba o quê, galera? Acaba gerando problemas. Olha o que eu coloquei. A desigualdade social ocorrida no sistema neoliberal, por quê? Porque, como eu falei, galera, se você não tem tanto apoio de políticas do governo, então você começa a cortar as políticas assistencialistas. Uma vez um aluno me perguntou, professor, você é favorável à política de bolsas, como Bolsa Família, Bolsa Alimentação? Eu falo sim. A Europa quase toda, galera, ela concede bolsa a pessoas que precisam. Só que eu falo que o problema é que bolsa tem que ter data para começar e data para acabar. Você não pode fazer daquilo forma de vida. Mas o governo ele tem uma obrigação. O governo ele tem o quê, galera? Ele tem que repartir custos. Então, se você diminui o que? Políticas públicas, o que vai acontecer, galera? Ah, não, eu tenho que enxugar a máquina, eu tenho que gastar menos. O que rola? O pobre que depende vai ficar mais pobre e, de certa forma, o rico, que tem vantagens como a ideia da abertura, fica mais rico. E aí, como o texto coloca, vai ocorrer o quê? Um prejuízo no nível e da sustentabilidade do crescimento, porque não vai ser uma coisa que todo mundo ganha. Uns ganham e a maioria perde. E aí, galera, quem perde? A gente sabe que na crise econômica, qual é a classe que mais sofre? O pobre. E aí esse pobre que não recebe mais ajuda do governo fica ainda mais pobre. E aí, galera, você tem, além de problemas econômicos, né, problemas sociais, violência. Mas então, pensa nessa ideia. Se vocês tiverem oportunidade, galera, assistam lá. Vou colocar para vocês aqui a descrição do vídeo, a aulinha sobre neoliberalismo, que ajuda muito como surgiu, características, a você entender. Show de bola? Então o material hoje ele foi mais enxutinho. Peço a vocês mais uma vez para visitar o nosso canal, quem ainda não está inscrito. Agradeço e, como eu falei, deixe seu like porque isso é muito importante. Beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.